Fala pessoal, agora nós iremos dar continuidade à nossa modelagem matemática, uma alternativa metodológica do ensino básico, parte 2, referente à aula de modelagem matemática, é a nossa aula número 6, e dentro do conteúdo de metodologia do ensino de matemática 1, no qual eu, professor Josiane Leão, irei ministrar essa aula agora. Agradeço a todos e até a próxima. Modelagem matemática, uma alternativa metodológica para o ensino básico, parte 2, do conteúdo de metodologia do ensino de matemática 1. Eu sou o professor José Leão e ministrarei essa aula. Então, seguindo, segundo Bassanese, 2001, a modelagem matemática pode ser utilizada como estratégia nos processos de ensino e aprendizagem, sendo um caminho para tornar a matemática em qualquer nível mais atraente e agradável. Nesse ambiente, o aluno poderá ter a oportunidade de experimentar, modelar, testar a sua capacidade de organização, analisar situações e tomar decisões. Mesquita, 2013, em um estudo sobre a dificuldade do professor de matemática, narra que os professores possuem, em sua maioria, cursos de graduação, embora seja identificado falhas em sua formação inicial. Argumenta que a dificuldade na aprendizagem da disciplina é devido à dificuldade de interpretação de textos e à falta da base dos estudantes, embora reconheça que essa dificuldade não está centrada só no estudante, mas também no professor e no processo educacional vigente, evidenciando a necessidade de formação contínua desse professor. Nesse sentido, esse trabalho apresenta variados aspectos favorecidos pela modelagem matemática, como uma possibilidade metodológica para o ensino de matemática, principalmente na educação básica. Assim, o objetivo desse presente trabalho é apostar em encaminhamentos metodológicos, estabelecer algumas etapas para o trabalho com a modelagem nos conteúdos matemáticos em sala de aula. É fundamental que o professor compreenda clara e positivamente a relação específica entre a leitura e a interpretação. Compreensão esta que o auxiliará a trabalhar com o aluno o exercício da criticidade, do desenvolvimento, do raciocínio lógico e da sua interação com o outro. A modelagem matemática na educação. A modelagem matemática, como um meio para o desenvolvimento do ensino e de aprendizagem da matemática, faz com que o aluno seja o conteúdo, o que investigue cada conhecimento melhor e os aplique nas diferentes situações propostas pelo professor. Isso faz com que o discente consiga ver os significados de um determinado conteúdo, despertando possivelmente o interesse sobre a relação dos conteúdos e as diversas situações em que elas estão presentes. Dessa forma, pode-se dizer, quando relacionado à realidade, a matemática se torna muito mais interessante para os alunos. Aprender o conteúdo apresentado se torna muito mais prazeroso quando aplicado em situação real e se compreender todo o processo para sua aplicação. Porém, com a modelagem matemática, nem sempre consegue prever o rumo, o tempo ou o modelo que será desenvolvido e levado em consideração o currículo apresentado por cada escola, além do perfil e característica de cada aluno. Como conhecimento e maturidade, é importante ressaltar que o professor, quem faz mediação entre a modelagem, o conteúdo matemático e os alunos. O professor pode se programar de acordo com o currículo adotado pela escola e os conteúdos a serem trabalhados, para então estabelecer os procedimentos que devem ser realizados para se utilizar a modelagem matemática em cada sala de aula. A essa organização e as alterações sofridas pela modelagem, resultante do curso regular, e seus programas a serem cumpridos, dá-se o nome de modelação matemática, né? Que no caso é a explicação, porque a modelagem matemática é para ser aplicada para o aluno, e modelação matemática
é para ser aplicado ao professor. Ele tem que aprender a modelagem matemática. A partir do momento que ele aprende o conceito e a forma com que vai ser aplicada a modelagem matemática, aí sim que ele vai colocar o seu aluno para desenvolver a modelagem. Bengucci e Hein, em 2007, ponderam que a modelação matemática se norteia por desenvolver o conteúdo programático a partir de um tema ou modelo matemático e orientar os alunos na realização do seu próprio modelagem, né? Então, no caso, existem dois tipos, né? Existe o professor dá o tema e o aluno desenvolve, ou o próprio aluno desenvolve, você dá um tema e ele desenvolve a sua própria modelo matemático, como ele vai explicar aquilo ali dentro da modelagem. Com as características de organizar e orientar para auxílio na modelagem matemática, a modelação matemática pode ser utilizada não só na educação básica, mas também em curso de graduação e pós-graduação. Eu coloquei essa parte para mostrar para você, aluno na pedagogia, que essa modelagem matemática, ela não é um modelo visto somente nos anos iniciais. Ele pode ser também utilizado também para alunos de graduação e de pós-graduação também. Seu principal objetivo são auxiliares na interdisciplinaridade entre a matemática e as outras disciplinas. Destacar a importância da matemática na formação dos alunos, despertando o interesse deles por meio de aplicações, para assim melhorar a apreensão do conceito e o estímulo da criatividade a partir do desenvolvimento das habilidades para a resolução de problemas. Para o professor conseguir fazer a modelação matemática, conforme sugeriu Biancucci e Hein em 2007, inicialmente é necessário que o docente conheça os seus alunos, interesses, disponibilidades, condições socioeconômicas, conhecimentos matemáticos, a quantidade de alunos na sala e o período da disciplina. Desse modo, o professor poderá escolher o tema central da atividade, o número de exercícios a serem propostos nas etapas, o modo que os alunos devem se organizar e como serão as etapas desse trabalho, podendo assim determinar a dinâmica de cada aula. Outro ponto importante é a escolha do tema, que pode ser feito pelo professor ou pelo aluno com o auxílio do professor. Pelo professor, pode ser de forma a escolher um tema que envolva todo o conteúdo programático do ano letivo, ou escolher um tema para cada conteúdo específico, tomando cuidado sempre para assegurar o interesse do aluno. E fazendo um parêntese a essa colocação, com a divisão dos conteúdos, né, sugeridos pela BNCC, dá sim para se fazer muitos. Eu acho que se você pesquisar na internet, tem várias modelagens matemáticas de vários tópicos das habilidades dos objetos de conhecimento. Ele tem pelo menos 1 ou 2 modelos matemáticos. Na internet, se for pesquisar, você pode fazer um cronograma inteiro, fazendo aulas diferenciadas a cada conteúdo daquele, né? Então, isso vai depender do interesse do professor. No desenvolvimento do conteúdo programático, o docente deve seguir as mesmas etapas no processo de modelagem com a interação, a matematização e o modelo matemático com sua interpretação e validação. Porém, é necessário que os alunos conheçam o conteúdo a ser utilizado no desenvolvimento do modelo. E para isso é importante que o professor insira dentro das tais etapas o processo de desenvolvimento do conteúdo matemático necessário para a formulação e resolução do modelo. Além, é claro, de um tempo para que os alunos aprendam os conceitos por meio da apresentação de exemplos e exercícios. Então, o que é que pode ser feito? O professor ele vai ministrar a aula dele, ele vai falar dos conteúdos, ele vai falar dos exemplos, ele vai falar do exercício. Depois, para fechar essa dinâmica, aí sim se aplica a modelagem matemática para aferir, né,
qual foi o grau de entendimento dos conteúdos matemáticos que aqueles alunos tiveram. Então é importante que sejam, lógico, né, o conteúdo ele seja ministrado normalmente, anteriormente, com a aula normal, né, com a aula do dia a dia. E aí, como uma forma de avaliação, pode ser inserida uma modelagem matemática. E aí essa modelagem matemática vai ser o ponto de partida para aferir se realmente os alunos entenderam os conceitos matemáticos. Esse tempo, portanto, deve estar junto da matematização, o que permite aos alunos estabelecer as relações da matemática com o tema abordado. Cabe ao professor orientar os discentes durante todo esse processo, deixando-os livres para escolher o tema e a direção dos seus próprios trabalhos, porém, os direcionando na construção das suas próprias autonomias. Então, o professor vai colocar o tema, vai entregar para o aluno vai escolher, mas lógico que o aluno não pode botar um tema e responder uma coisa totalmente fora do que foi pedido ali, entendeu? Eu acho que você vai ter que ter um direcionamento. Olha, isso aqui é mais ou menos assim, eu acredito que seja isso, isso e isso. E aí o aluno, dentro daquelas orientações, ele vai formular as hipóteses dele da aprendizagem. Para Biancucci e Heinz, 2007, espera-se, por meio da modelagem, incentivar a pesquisa, promover habilidades em formular e resolver problemas, lidar com temas de interesse, aplicar o conteúdo matemático e desenvolver a criatividade. A diferença de um aluno que participa, de um aluno que ele está inserido dentro da aula, é a criatividade dele de sempre estar dentro do conteúdo. Então, se o professor consegue despertar a criatividade do aluno, o interesse, lidar com o interesse do aluno também, com certeza os conhecimentos matemáticos eles vão ser muito mais bem sedimentados nesse aluno do que muitas vezes o aluno que ele está desinteressado, que às vezes o conhecimento matemático não é absorvido. Então, contudo, para isso que ocorre é fundamental a importância que o professor faça o seu planejamento em relação à sua interação com o assunto, como conduzirá o processo de orientação e em qual momento intervir no processo de desenvolvimento do aluno. Nesse planejamento, deve constar o número de aulas da disciplina para então estabelecer quais os dias dentro do período letivo e o tempo da duração ou dia para se trabalhar com o grupo, os orientandos por meio de reuniões pré-estabelecidas. Dessa forma, faz que os alunos assimilem o conhecimento matemático às suas aplicações do trabalho e adquiram a habilidade de fazer modelo. O tempo entre uma reunião e outra é estabelecida pelo professor de acordo com o desenvolvimento das atividades programadas, o que pode servir como meio de avaliar o desenvolvimento do aluno durante a aprendizagem. Então, assim, esse desenvolvimento das atividades programadas é assim, você aplica o modelo e dentro daquele modelo o índice é satisfatório. Então, o índice satisfatório você já parte para uma segunda parte desse modelo matemático e de acordo com o desenvolvimento, né, do conhecimento matemático dos alunos, você pode ir passando por uma terceira etapa, uma quarta etapa e assim por diante. E caso eles não absorvam, você vai reformular aquela atividade e essa reformulação ela tem como objetivo principal que ele absorva aquele conhecimento matemático. E ele só vai poder passar para um estágio subsequente se ele desenvolver essa habilidade nos conteúdos matemáticos, né? Etapa para a realização do trabalho na modelagem matemática. A princípio, o professor pode apresentar a modelagem matemática aos alunos, para então propor o trabalho, de forma a fazer com que os alunos entendam o processo desenvolvido por ele. Ao propor o trabalho, o docente pode apresentar os procedimentos que serão avaliados durante a atividade e como serão realizadas as avaliações. É muito importante isso aqui, o aluno saber como ele vai ter êxito, né? Olha, eu vou medir se você vai entender isso, isso e isso. Então, se você entender isso aqui, você vai adquirir uma pontuação.
né? E se você não entender, a gente vai ter que usar outro método para que você entenda, para você também adquirir essa pontuação. Em seguida, deve-se separar os alunos em grupos, incentivá-los a escolher um tema de seu interesse e afinidade. É muito bem parecido com quando a gente vai fazer uma pós-graduação, a gente escolhe qual é a pós-graduação, de acordo com o conhecimento que a gente tem da graduação, qual é o que aquela linha a gente vai desenvolver. Então, você sempre escolhe uma coisa que você se dá melhor, né? Então, com os alunos é do mesmo jeito, ele vai escolher dentro daquele conteúdo o que ele tem mais afinidade. Estabelecendo o prazo de uma semana para que os alunos pesquisem e pensem sobre o tema escolhido, para que então, na semana seguinte, eles apresentem sua justificativa de escolha. Após as justificativas, o professor orienta o grupo em relação à complexidade do tema e como obter os dados e informações a respeito do assunto que os auxiliarão no desenvolvimento do trabalho. A interação com o tema tem que ser iniciada com a pesquisa na qual deve ser levantados dados e apontado algumas questões sobre o assunto. Seguidas da elaboração de uma síntese sobre o assunto, né, um resumo, né, contendo os dados e as questões levantadas. Essa síntese deve ser entregue ao professor, que após ler para a orientação do grupo, de forma a fazer com que ele consiga pesquisar sobre o assunto, com o objetivo de responder todas as questões levantadas, começando do mais simples para as abordagens mais abrangentes. Nessa fase, os alunos podem fazer as pesquisas que julgarem convenientes e que auxiliem para responder as questões e resolver o problema, examinando os fatos e formulando hipóteses para que possam apresentar o maior número possível de abordagens para a resolução de problemas e, por fim, determinar ou escolher a solução do grupo a julgar mais adequada. No desenvolvimento dos modelos, pode ser que, em algum momento, seja necessário utilizar conteúdos que estejam fora do contexto prescrito, né? Então, às vezes, você propõe e você percebe que falta o conhecimento de um determinado conteúdo para você chegar no resultado. Então, você tem que ter esse poder também de, durante o processo da modelagem, você perceber que não foi completo a sua avaliação de como ser aplicado aquele conhecimento. Então, você coloca algo, né, um conteúdo fora, para que auxilie o aluno a chegar naquele objetivo, né, naquele ponto da modelagem, naquele ponto da matemática. Nesse momento, cabe ao professor orientar o grupo, podendo explicar o conteúdo e deixar os alunos desenvolverem o trabalho ou conduzir o grupo durante a utilização desse conteúdo. Após o desenvolvimento do modelo, o grupo será validado, retornando às suas fontes de pesquisa ou realizar experimentos para verificar se ele está ou não de acordo com os dados e restrições apresentadas. Ao concluir essa etapa, cada grupo deverá apresentar para a sua sala ou para quem combinado com o professor no início do trabalho sua pesquisa e modelos desenvolvidos. Além de apresentação, os grupos devem apresentar ao professor um relatório contendo a apresentação do tema, o motivo da escolha e o relatório de pesquisas, visitas e entrevistas realizadas, seguido pelos modelos apresentados na ordem mais simples ou mais complexa. A avaliação deve ser feita pelo professor com base no desenvolvimento do aluno ao longo do seu trabalho. Para que o professor adote uma teoria de avaliação, Bingut e Heinz, 2007, apontam como base para a avaliação que é esperado que a matemática proporcione aos alunos como sólida, formação matemática em primeiro lugar, capacidade de enfrentar e solucionar problemas, saber realizar uma pesquisa, capacidade de utilizar máquinas, né, no caso calculadora, computador, e a capacidade de trabalho em grupo, página 27. Assim, não são apresentados dois aspectos principais a serem avaliados. Um é a avaliação como objeto de redirecionar o professor. E o outro é a avaliação para verificar o grau de aprendizagem dos alunos, que podem ser feitos pelo docente frente ao desempenho do aluno, como participação, assiduidade, cumprimento de tarefa, espírito comunitário, né, que é o aspecto subjetivo, ou por provas, exercícios e trabalhos realizados por ele. Aspectos objetivos. Aspectos subjetivos muitas vezes o grande problema dos professores, né, alunos, né,
no caso do nosso curso, né, na pedagogia, é porque o professor-aluno, ele tem que, como é que eu posso falar? Ele tem que se expandir, né? E quando o professor ele se destaca, ele está lá e ele se destaca, ele vai se destacando, ele também tem que ser pontuado por isso. Muitas vezes, porque o perfil do professor é uma pessoa dinâmica. Então, muitas vezes ele tem um conhecimento matemático, mas não tem um conhecimento dinâmico, ele não desperta o interesse num grupo, né? Então, se um professor desperta o interesse num grupo de professores, com certeza ele vai despertar o interesse num grupo de alunos, né? É praticar a empatia. O professor tem que ter empatia. Biengut e Ha, em 2007, apontam 3 aspectos objetivos que podem ser analisados da avaliação da aprendizagem. O primeiro é a produção e o conhecimento matemático, tendo como ponto de vista a ser analisado a consolidação do conhecimento teórico, o raciocínio lógico, a operacionalização dos problemas numéricos, a crítica em relação ao conceito de grandeza e a expressão e as interpretações gráficas. O segundo é a produção de um trabalho de modelagem em grupo, tendo pontos específicos a serem analisados a qualidade do questionamento. A pesquisa elaborada pelo aluno, a obtenção de dados sobre o problema a ser modelado e a interpretação e elaboração dos modelos matemáticos, a discussão e a decisão sobre o problema levantado. E, por fim, o terceiro aspecto a ser analisado, né, que é a extensão e a aplicação do conceito, tendo como ponto específico a síntese aliada à capacidade de compreensão e expressão dos resultados matemáticos, e a análise e a interpretação crítica de outros modelos analisados. As embalagens de produtos comercializados são essenciais em nosso dia a dia. Além de proteger e transportar produtos, uma simples embalagem possui complexas funções em que a tecnologia, a pesquisa e a ciência trabalharam incessantemente para criar e desenvolver processos de conservação e integridade do produto, garantindo a saúde, conveniência e conforto das nossas vidas. Questionamento sobre o fato de todos os produtos serem vendidos, existentes na prateleira de supermercado, loja, farmácia. Observa-se que todas as embalagens, elas parecem realmente possuir a capacidade para as quais são informadas. Por que existem diferenças entre tamanho, altura e largura? Com o questionamento dessas naturezas, despertou nos professores, a necessidade de sugerir aos alunos maneiras de analisar embalagens nas aulas de geometria. Ou seja, nesse aspecto, as formações orientavam os professores a trabalhar com os alunos a matemática de uma forma real, vivenciada no cotidiano. E dando um adeno aqui a essa parte que eu estou falando para vocês, muitas vezes o pessoal do supermercado, eles mudam o tamanho da embalagem e às vezes você pensa que tem mais líquido, né, ou mais conteúdo. E quando você compara uma embalagem com 2 ou 3 concorrentes, às vezes ela é mais grossa, mas ela é menor. E às vezes a embalagem ela é mais fina e ela é maior. E no final da história as 2 embalagens têm a mesma quantidade de líquido, né, do produto. E aí você pergunta assim, uai, professor, e por que é que existem isso? Eu creio que seja por causa da embalagem que ela vem de fábrica. Porque às vezes a caixa ela é produzida para caber aquela quantidade X de produtos. E às vezes a caixa que ela é produzida, ela não é uma caixa tamanho padrão. Ela tem umas caixas com tamanho maior ou menor. Então as embalagens têm que ser embaladas dentro daquela caixa e caber aquela quantidade, né? Que otimizar o espaço dentro da caixa. É por isso que cada embalagem dessa tem, mas às vezes também é para enganar o cliente, né? Às vezes a pessoa ela acha um pouquinho mais grossa, então ela acha que tem mais conteúdo, e às vezes você compra, e às vezes é mais caro do que o outro, e quando você vai comparar, eles têm a mesma quantidade. Considerando a modelagem matemática como uma estratégia de ensino que pode ser aplicada em todos os níveis de escolaridade, deve-se ter em mente que esse modelo matemático está em constante construção, podendo ser validado ou não. A leitura e a interpretação da planificação da embalagem
são fatores decisivos para a compreensão de conceitos matemáticos, valorizando o conhecimento matemático cotidiano dos alunos, aliado ao conceito formal. Desenvolvendo o raciocínio lógico e a sua percepção de todos, possibilitando uma contínua aprendizagem por meio da aplicação de seu repertório de conhecimento, tanto no que se refere a estratégias pessoais e conhecimentos prévios, quanto aos saberes escolares. De acordo com Brito, sendo uma das funções da disciplina da matemática, capacitar o indivíduo a trabalhar simbolicamente, representando os problemas matemáticos do mundo através dos símbolos. Nesse conhecimento anterior, deve ser utilizado como professor de passo inicial para a estruturação do conhecimento, levando o estudante a visualizar formas de representação simbólica, como poderoso instrumento na representação das situações cotidianas. Brito, 2005. Ao analisar as colocações de Brito, busca-se entender que devemos trabalhar de forma que nossos alunos sejam capazes de associar a teoria à prática. Essa abordagem não é apenas no sentido de contextualizar uma prática pedagógica à vivência do aluno, o que poderia comprometer a sua aprendizagem em uma visão mais crítica e ampliada do mundo. Ao contrário, consiste também em chamar a atenção do aluno e estimular seu interesse em aprender, utilizando essa metodologia como um dos possíveis caminhos que possibilita o desenvolvimento crítico, relacionando o conhecimento cotidiano ao conhecimento escolar. Os conceitos geométricos consistem na parte importante do currículo de matemática, visto que ela pode ajudar a compreender fenômenos do cotidiano, como também pode inspirar o ser humano, principalmente os artistas, por seus aspectos estéticos. As formas geométricas estão muito presentes em tudo que nos cerca, sendo que o homem os utiliza na construção e na fabricação de móveis, embalagens, brinquedos, obras, etc. Durante as oficinas, com as embalagens na formação dos professores, observa-se trabalhos como latinhas de bebidas energéticas, embalagem de creme dental, caixa de leite, embalagem de presente, caixa de perfume, jujuba e palito de dente. Foram desenvolvidas atividades envolvendo o eixo de tratamento de informações, como conta de energia, conta de água, tabela de jogos. Os professores buscam ideias para trabalhar a geometria no espaço escolar, pátio, quadra e próprio a sala de aula, no intuito de calcular a área, volume e perímetro de elementos em formatos de figuras geométricas que existem no cotidiano do aluno, como vasos de planta. Nesse caso, os alunos calcularam o volume de cilindros. Também utilizaram vários outros objetos concretos para alcançar o cálculo da área, perímetro e volume, o que levou os alunos a refletir, estabelecendo uma reação dialética entre aspectos abstratos e concretos, envolvido nas diversas atividades e materiais e conhecimentos envolvidos. Observava que tem se tornando cada vez mais comum os estudos de casos da natureza qualitativa em educação matemática. Segundo Pontes, trata-se de um tipo de pesquisa que tem que ser um forte cunho descritivo. A situação não é modificada pelo investigador, mas sim compreendida como ela é. O autor destaca que esse tipo de pesquisa estuda uma dada atividade do seu contexto real, podendo ser propósito diverso e utilizar uma grande variedade de instrumentos, estratégias, como por exemplo, entrevista, observações e documentos. Assim, pelas características e aspectos citados, uma pesquisa qualitativa seguida de observação apresentada a melhor escolha metodológica para esse trabalho. Diante da busca de variados aspectos favorecidos pela modelagem matemática, como uma possibilidade metodológica para o ensino de matemática, principalmente na educação básica, apontando encaminhamentos metodológicos e estabelecendo algumas etapas para o trabalho como modelagem dos conteúdos matemáticos em sala de aula. Observou a etapa dos processos de modelagem indicada por Passanese 2002. A modelagem de uma situação ou problema real, após ser escolhido o tema, passa pelas seguintes etapas. Primeiro, experimentação, obtém-se dados experimentais ou empíricos que ajudam na compreensão do problema, na modificação do modelo e das decisões da sua validade. É um processo essencial, laboratorial ou estatístico. 2. Abstração ocorre
a relação das variáveis essenciais e formula-se em linguagem natural, própria da área em estudo, o problema ou situação-problema na forma simplificada. 3. Resolução. O modelo matemático encontrado substitui a linguagem natural do problema por uma linguagem matemática. E 4. Validação. Ocorre a comparação entre a solução obtida via solução do modelo matemático e dados reais. É um processo de tomada de decisão onde o modelo encontrado inicialmente será aceito ou não, de acordo com o grau de aproximação desejada. 5. Modificação. Ocorre caso o grau de aproximação entre os dados reais e a solução do modelo não seja aceito. Nesse caso, modifica-se as variáveis ou lei da formação, e por isso o próprio modelo original é modificado e o processo se inicia novamente. 6. Aplicação. Após os ajustes realizados e aceitos como adequados, o uso do modelo agora permite fazer provisões, tomar decisões, explicar e entender a situação em estudo. Permite a participação do mundo real com a capacidade de influenciar em suas mudanças. As etapas do processo de modelagem indicada por Bassanese foram apresentadas nas formações de professores no intuito de fazer com que fossem oferecidas oportunidade aos alunos e aos professores para que pudessem discutir e analisar situações concretas envolvendo conhecimentos e procedimentos, no caso, desse objeto do estudo que foi a geometria. Para desenvolver essa pesquisa, observou-se a dificuldade dos alunos de desenvolver as habilidades e competências necessárias a cada série do ensino básico, diante da formação de professores, gerando a necessidade de repensar a formação de professores de matemática, estabelecendo uma relação apropriada entre elementos concretos e abstratos dos processos de ensino e aprendizagem de geometria, envolvendo objetos e processos comuns no cotidiano do dia a dia. Assim, a modelagem matemática tornou-se a ferramenta relevante para o modelo de ensino que busca aprimorar e resgatar habilidades necessárias ao processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, conhecer melhor algum objeto ou alguma coisa seria a maneira inicial de entender a modelagem dentro do conteúdo de matemática. É preciso também se organizar, saber o que e como anunciar questões que produzam respostas às questões, Eu vou aproveitar aqui, já que a gente estava falando da questão da caixinha da Tetra Pak, que é o nome correto da caixinha de leite, e todo aluno ele pode ter a idade que ele for. Hoje é muito raro a pessoa consumir um leite que não seja daquela caixinha, do leiteiro passar na porta. Então, e essa questão da escolha da caixinha, do leite, ou às vezes da caixinha do suco, do Del Valle, Então, assim, é escolhido uma figura geométrica que o aluno vê, independente da idade dele, lá na geladeira, ele vai lá todo dia, entendeu? Então, quando se fala na caixinha de leite ou na caixinha de suco, isso é um conceito importante porque ele conhece o formato da caixa. E a partir disso, você inserir na cabecinha do aluno que aquele formato é chamado de retângulo. E aí, toda vez que ele tiver uma dúvida entre um quadrado e um retângulo, você comparar o cubo mágico, que ele é um quadrado, todas as faces são iguais e 80% dos alunos têm acesso a um cubo mágico, e ensinar inicialmente para ele que um quadrado é um cubo mágico e que um retângulo é uma caixinha de leite. Então ele nunca vai confundir porque são elementos do dia a dia da casa dele. Uma caixa de sapato, que é uma coisa simples, que todo mundo tem um sapato, que a mãe guarda, o sapato da mãe guarda dentro de uma caixinha de sapato. Então esses elementos
São elementos que o professor tem que ter a mente de linkar, em falar, eu vou ensinar que o retângulo é isso aqui. Então a ideia é essa. Saber organizar os dados constitui um importante valor formativo do aluno. Trabalhar com situações e problemas do cotidiano, do dia a dia, que é o que eu falei da caixinha de leite, trazendo uma familiaridade para o seu processo de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula. Através da investigação, pode-se usar as embalagens como método de aprendizagem, assim como os alunos adquirirem mais conhecimento de forma concreta e inovadora, tornando o aluno esse agente ativo no processo de aprendizagem. Porque a partir do momento que você ensina para um aluno que um retângulo é uma caixinha e você pede para ele pesquisar dentro da casa dele quais são os objetos retangulares que tem na casa dele, aí ele vai perceber que a televisão é retangular, ele vai perceber que a mesa da casa dele é retangular, que o paneleiro, né, que é onde guarda as panelas, é retangular, entendeu? Então é abrir a mente dele para pesquisar, para ele procurar padrões. Então quando ele começa a identificar padrões, ele começa a entender a matemática. E é isso que o professor ele tem que aguçar o interesse do aluno nisso. De acordo com Brauman, 2002, aprender matemática não é simplesmente compreender a matemática já feita, mas é tornar-se capaz de fazer investigações de natureza matemática. Quando você pede para o aluno para ele procurar as coisas retangulares na casa dele, ele está fazendo a investigação de natureza matemática. Por quê? Porque ele tem um padrão. E aí ele, isso aqui não, uma mesa redonda não é dentro desse conhecimento, a roda do carro, da casa, de uma bicicleta também não é, entendeu? O formato da bicicleta também não é um retângulo, entendeu? O guidão, só a parte do varão é mais um triângulo, né? Então ele percebe, isso aqui não encaixa nesse perfil. Então é isso, é aguçar o aluno que ele entenda. Só assim se pode perceber verdadeiramente o que é matemática e a sua utilidade na compreensão e na investigação de mundo. Nesse material procurou-se abordar a modelagem matemática como uma alternativa metodológica para o ensino básico. Observou que as aulas de matemática normalmente são consideradas chatas, ganham novos caminhos, modelos motivando o aluno a participar da aula, pois essa metodologia, o discente faz parte do processo, sendo ativo e deixando de ser um mero espectador, rompendo o modo tradicional de ensino de matemática, que muitas vezes o aluno é passivo, né? E apenas ouve, né? Sem poder expressar seu raciocínio, sem poder explicitar para o professor o que ele aprendeu ou as suas dificuldades e potencialidades. Observou também que a modelagem matemática possui um caráter interdisciplinar, ao qual se fez com que na aula de matemática fosse abordado temas transversais como poluição ambiental, racionamento de energia elétrica e de água, problemas ecológicos, embalagem, entre outros. Sendo assim, entende-se que para explorar o potencial do modelo matemático, é preciso que essa tendência em educação matemática faça parte do cotidiano também do professor. Pois é modelando que se aprende a modelar. É criando situações passíveis à modelagem matemática que o professor percebe que a modelagem também é uma arte. Nesse sentido, mostrar que a modelagem matemática está se apresentando como uma alternativa viável para o uso em sala de aula é fato relevante aos processos de ensino e aprendizagem. Ao estabelecer relações entre o cotidiano e outras áreas do conhecimento, potencializa as condições para que a matemática possa desempenhar sua função no desenvolvimento de capacidades intelectuais na estrutura do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo. O desenvolvimento de modelos metodológicos da modelagem matemática em atividades de sala de aula, conforme evidenciadas nesse estudo, possibilita a participação dos alunos na construção de um modelo matemático que represente uma situação real e conhecida. Ou seja, propicia ao aluno a utilização da sua vivência na resolução de problemas, que é o que eu falei para vocês. A partir do momento que você ensina que uma embalagem de suco ele é um retângulo, toda vez, por mais que ele veja
num desenho, numa prova, numa atividade de sala de aula, um retângulo, ele vai lembrar da caixinha. E por associação ele vai lembrar que a caixinha tem um formato retangular. Entendeu? Então, nessa perspectiva, essa metodologia compreende a teoria e a prática como uma dialética capaz de formar indivíduos pensantes, críticos e conscientes do seu papel no contexto social. Então, para a gente finalizar essa nossa aula, o que eu quero dizer relacionado à modelagem matemática, que todas essas duas aulas que eu falei de modelagem matemática, a gente depende principalmente do professor. O professor, ele é a pessoa mais apropriada para despertar nos seus alunos o conhecimento matemático. Então, estudando essas estratégias que a gente está vendo de todas essas aulas que a gente viu, é que a gente vai abrir a mente para transformar os nossos alunos em pessoas mais críticas, mais pensantes, mais voltadas para o conhecimento matemático. Chegamos ao final dessa nossa aula, certo? Do conteúdo de modelagem matemática, uma alternativa metodológica para o ensino básico, né? Parte 2. E gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando, certo? E aprendendo um pouco mais na disciplina de metodologia de ensino de matemática 1. Aqui é o professor Josiano Leão, que está se despedindo. Fiquem com Deus e até a próxima.